Davi, ele queria construir um templo, um local para cultuar a Deus, só que Davi não pôde executar, porque Davi era um homem de guerra, um homem que havia derramado muito sangue, inclusive sangue inocente. Se você ler o primeiro livro de Crônicas, no capítulo número 22, você vai perceber que Davi, ele tinha isso no seu coração: construir um templo para adorar a Deus. Só que ele não pôde executar isso, porque ele era um homem que havia derramado muito sangue, um homem de guerra. As suas mãos tinham sangue inocente. E a única coisa que prevalece na casa do Senhor, o único sangue que prevalece na casa do Senhor, é só o sangue de Jesus Cristo. Mas Deus fez uma promessa para Davi: o seu filho Salomão, ele vai construir este templo. Você não poderá, mas o seu filho Salomão, ele vai construir este templo e vai realizar este templo para mim. Salomão, então, agora ele assume o reinado após Davi. E lá em 1 Reis, no capítulo número 3, Salomão, ele tem um sonho, e nesse sonho Deus aparece para ele e diz para ele: o que você me pedir, eu te dou. Faça o seu requerimento, e aquilo que você me pedir, eu te dou. E Salomão, naquele sonho, naquela visão, ele diz para Deus: eu quero que o Senhor me dê sabedoria para conduzir este povo. Este povo é tão grande, eu sou tão jovem, eu não tenho capacidade para conduzir esse povo. Assim como o Senhor abençoou o meu pai Davi, que o Senhor também venha me abençoar e que o Senhor venha me dar sabedoria para conduzir este povo. Então, Deus, ele agrada da oração, do pedido de Salomão, e diz para Salomão: você poderia me pedir vida longa? Você poderia me pedir que eu vingasse os seus inimigos? Mas já que você me pediu sabedoria, eu também vou te dar riquezas. E após você não haverá, e nem antes de você houve, homem tão sábio quanto você, e nem homem rico igual você. E é bonito a forma que Deus, ele fala para Salomão, depois que Salomão faz esse pedido para Deus, e Deus fala assim: eis que fiz segundo as tuas palavras, e eis que te dei um coração tão sábio e entendido. Observe que Deus, ele conjuga o verbo no passado. Ele diz assim: eu te dei sabedoria e te dei riqueza. Deus não fala assim: eu te darei. Ele fala assim: eu te dei. Tem coisas que Deus já nos deu e nós nem sabemos. Tem coisas que Deus já fez na nossa vida e cabe a nós apenas tomar posse daquilo que Ele já fez. Ele diz assim: eu te dei um coração sábio, eu te dei riquezas. Tome posse daquilo que Deus já te deu.
duas mulheres, elas moravam na mesma casa e ambas tiveram filhos, geraram uma criança. Uma delas tiveram um bebê e daí 3 dias a amiga dela que morava na mesma casa que ela também teve um filho. Só que a que teve filho por último, durante a noite, ela dormiu, ela sufocou o seu filho e seu filho veio a óbito, morreu, e ela levantou sorrateiramente e foi até a cama da sua amiga, da amiga que morava com ela naquela casa, e pegou o filho da sua amiga e colocou do seu lado e trocou de filho. Quando a mãe daquele menino, daquela criança levantou, ela percebeu que não era o seu filho. Ela olha para aquela criança e percebe: este menino não é meu. E para testar a sabedoria de Salomão, Deus preparou essa situação. Deus, ele vai testar nós naquilo que nós pedimos a Ele. É muito comum a gente falar assim: oh meu Deus, me dá paciência de Jó. E Deus vai testar nossa paciência. Ele vai criar situação em cima daquilo que nós pedimos a Ele. E quando Salomão pede para Deus sabedoria, aparece esse problema para ele resolver. E aquelas mulheres discutiam na presença do rei e diziam: este é o meu filho, e a outra dizia: não, este é o meu filho. Salomão agora chegou o momento de ele executar a sabedoria que Deus havia dado para ele. Salomão, cheio da sabedoria de Deus, ele fala assim: traga-me uma espada, vamos partir esse menino no meio e vamos dividir uma parte para cada uma. E a mãe legítima daquela criança diz: não, entrega o meu filho para ela. É melhor meu filho vivo na mão dela do que ele morto. Permita-me aqui aplicar esse texto. Filho fala de sonhos, de projetos, de alegria. Quando a criança nasce no lar, ela traz alegria, ela traz satisfação para as nossas vidas. Partindo deste pressuposto que filho traz alegria, muitas das vezes nós sonhamos e conseguimos realizar aquilo que nós sonhamos. Mas muitas das vezes nós fazemos igual essa mulher. Nós dormimos demais e acabamos sufocando aquilo que nós conquistamos. É muito triste isso, mas infelizmente isso acontece. A dificuldade daquela mulher não foi gerar criança. A dificuldade daquela mulher não foi dar luz para aquela criança. A dificuldade daquela mulher foi manter o seu filho vivo. O maior desafio nosso é manter os nossos projetos, os nossos sonhos vivos. Às vezes nós sonhamos, queremos ser um pregador da palavra, queremos nos tornar um pastor, um dirigente de circulação, um dirigente de jovem, queremos ocupar um cargo na igreja e sonhamos com isso. E é muito fácil dar a luz a isso. É muito fácil que isso se torne realidade na nossa vida. Mas o nosso desafio é manter esse sonho vivo, manter
daquilo que Deus não sonhou para nós. Que nós venhamos tomar posse somente daquilo que Deus sonhou para nós. E agora, Salomão, ele precisa agora executar o sonho que Deus havia projetado para ele, que era construir o templo do Senhor. E Salomão, cheio de sabedoria, ele vai executar tudo aquilo que Deus havia projetado para ele. É importante a gente observar isso. Tiago, no capítulo 1, versículo 5, Tiago diz que se alguém de vocês não tem sabedoria, peça a Deus que ele dá deliberadamente e não lança em rosto. Ou seja, o que Deus faz, ele não fica falando assim: eu te dei, você conquistou porque eu te dei, você realizou porque eu te dei. Deus, ele não é desse tipo de ficar lançando em rosto aquilo que ele nos concedeu. Aí Tiago fala assim: peça, porém, com fé. É preciso pedir com fé que Deus ele nos concede. Salmo 90, verso 12, o salmista diz: ensina-nos contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance a sabedoria. É importante nós fazermos esse mesmo pedido que Salomão fez: pedir para Deus sabedoria para lidar com as situações do dia a dia. Provérbios, no capítulo 8, o próprio Salomão, ele pega a sabedoria e trata a sabedoria como se a sabedoria fosse uma pessoa. Ele começa a falar como se a sabedoria estivesse falando. E a sabedoria vai discorrendo e dizendo: através de mim os reis governam, através de mim as pessoas que possuem cargo de confiança governam. Aí ele diz assim: eu sou mais importante do que a prata, eu sou mais importante do que o ouro. A sabedoria, ela é mais importante do que qualquer outra coisa que nós possamos imaginar. Aí quando chega lá em Provérbios 8:17, é como se a sabedoria estivesse dizendo:
apareceu para ele, porque Deus também respeita o nosso tempo. Deus, ele não pula a etapa. Deus, ele não queima a etapa. Ele esperou o Salomão construir o templo. Ele esperou o Salomão construir a sua casa, o seu palácio. Deus, ele faz tudo no tempo certo. Assim que Salomão acabou de construir, Deus apareceu para ele. Deus, ele também espera que nós façamos algo, que nós não venhamos ficar de braço cruzado. Se nós queremos que Deus apareça para nós, assim como ele apareceu para Salomão, é necessário que nós façamos alguma coisa. E é importante enfatizar aqui que Salomão, o mesmo afinco que ele usou para construir a casa do Senhor, ele também usou para fazer a sua casa, o seu palácio. A mesma dedicação que ele tinha em construir a casa do Senhor, ele também tinha para construir a sua casa. Precisamos dedicar a casa do Senhor, mas também precisamos dedicar a nossa casa. Não faz sentido me tornar um pregador internacional e não ganhar a minha casa para o Senhor, ganhar a minha família para o Senhor. Precisamos ir para a igreja, executar os trabalhos da igreja, mas também estar atento à nossa casa, também construir a nossa casa. E Deus estabelece uma condicional para a nação de Israel após Salomão construir o templo, e ele diz: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra. É engraçado que nós falamos assim: se eu cerrar os céus, porque tudo começa lá no céu. Tudo que nós precisamos começa lá no céu, não começa na terra. Tudo depende do céu, tudo depende de Deus. Ele fala assim: o meu povo que se chama pelo meu nome, sabe o que isso significa? Se chama pelo meu nome, é porque a nação de Israel carregava o nome de Deus e dizia: nós somos de Deus. As nações diziam: Israel é povo de Deus. Era como eles eram chamados, como eles se chamavam, como eles se intitulavam: povo de Deus. Mas só na teoria, porque na prática estavam a desejar. E Deus diz: se o meu povo, ou seja, é uma condição, se eles humilharem, se eles orarem, se eles buscarem a paz, se eles se converterem, eu ouvirei dos céus. Ou seja, eu ouvirei dos céus. A resposta que nós precisamos, ela está no céu. A resposta que nós precisamos não está na terra, está nos céus. É por isso que ele diz: eu ouvirei dos céus. Sabe o que acontece? Muitas das vezes nós estamos esperando a nossa resposta da terra, de um amigo, do patrão, da política,